Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos aqui novamente para o nosso encontro, esperar o pessoal subir, chegar, entrar aí. Para quem chegou agora, nós estamos com um projeto muito legal nessa quarentena, que é um projeto para distrair, os especialistas, a gente conversar um pouquinho sobre ortodontia, que é o nosso objetivo aqui. E hoje nós vamos falar de Invisalign. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, sobre a nossa convidada especial. Ela é uma amiga minha de muito tempo, doutora Graça de Paula. Ela já tá aqui, já já te chamo, Gra. A gente fez especialização juntas. Ela acabou ficando bastante na área clínica. A gente no começo, a gente fazia muito curso junto de Invisalign e tudo. Eu segui a área da docência, ela é uma excelente clínica, né? Ela imergiu nesse sistema. Ela, desde a época da faculdade, da especialização, foi o tema dela de monografia. E eu convidei ela hoje aqui para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da experiência dela. Ela é uma maravilha de profissional, de pessoa. Então eu estou muito feliz de conversar um pouquinho com você aqui, Grazi. Além de ser especialista e ser Invisalign Doctor, ela faz também Damon, sistema Damon. Ela também faz a parte de ortopedia, infantil, adulto. Então é muito legal. A gente vai conversar um pouquinho então dessa parte de interceptativa no Invisalign com ela, tá? Vou chamar ela aqui. Não, está imperdível, pessoal. Chame seus amigos, porque esse assunto é um assunto muito legal. Embora a gente veja muito de Invisalign aí, nas redes sociais e tudo, Invisalign First não é muito falado. E a gente vai conversar com uma clínica que usa, que faz e tem bastante experiência. Então vamos lá, vou colocar você aqui, Grazi. Opa! Peraí, gente. Comentar. Não, tô procurando aqui pra pôr ela. Achei. Deu um tilt aqui. Pronto, gente. Esperar. Oi, Grazi! Oi, tá! Tudo bem? Consegui! Deu um branco! Normal, a gente tá ao vivo. Como que vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência clínica. E queria te parabenizar pela iniciativa, com lives com assuntos tão atuais. E a gente dá uma distraída também, do que está acontecendo. Nesse momento tão tenso, né? Muito legal, Grazi, te receber aqui. Falei um pouquinho de você no começo, da nossa amizade. E vamos lá, falar um pouquinho sobre o Invisalign First. Tô vendo um monte de gente aí, colega nosso que conhece a gente pessoalmente, online. Bom, Grazi, acho que antes de começar as perguntinhas, conta um pouquinho pra gente, resumidamente, sobre o Invisalign mesmo. Acho que é importante a gente começar com essa introdução. Bom, para quem não conhece, o Invisalign é um sistema de alinhadores americano, que já existe há um certo tempo, há mais de 20 anos, e até então a gente só tinha alinhadores para adultos, né? Então eles têm um software sensacional, que é o CleanCheck, onde a gente consegue fazer todas as modificações e todo o planejamento, mas há pouco tempo eles lançaram uma ferramenta, um alinhador voltado para a dentição mista, que é o First. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de Invisalign, vão mandando que a gente tira. E, pessoal, escreve aqui, por favor, que a gente vai respondendo vocês. Mas é mais isso, né? É um sistema de alinhadores americanos que eu acho, de todos os alinhadores que tem no mercado, ele ainda é o mais previsível, o que eu mais tenho confiança em trabalhar e por isso que eu uso tanto. Exatamente, tem muitos casos, mundiais aí feitos, então faz uma segurança muito boa. Então, conta pra gente aí o que é o Invisalign First e qual a diferença dele dos demais alinhadores. Tá bom. Como eu disse, os alinhadores antigamente a gente só poderia trabalhar com adultos ou adolescentes. A dentição tinha que ser totalmente permanente, a gente não podia ter dente de leite no arco para iniciar o tratamento.
Agora eles lançaram o Invisalign First no Brasil em janeiro do ano passado, então é muito recente. Alguns doutores do mundo já tratavam desde 2017, 2018, a convite da própria Align, né, da empresa, para testar e dar o feedback do que eles estavam achando. E aí em janeiro eles lançaram aqui. Eu lembro que quando lançou eu já tinha 2 casinhos que eu queria muito tratar com a alinhador, eu já comecei. E os meus resultados são surpreendentes. Eu gostei muito, né? Eu tinha receio, a gente tem receio de movimentar dente de leite, mas eu fiquei muito surpresa com o que a gente consegue fazer com o First. Então, só para deixar claro, é um alinhador para dentição mista. A gente não consegue fazer em dentição decídua, tem que ser quando já tem os primeiros molarzinhos ali permanentes. E a grande diferença, o que diferencia ele dos demais alinhadores, do próprio Invisalign, são 3 recursos próprios e exclusivos do First, que são guias para erupção de incisivos, né? Que até então a gente tinha guia para erupção de canino e erupção de pré-molar. Agora, a novidade é que a gente consegue guia para erupção de incisivos também. Eles têm uma expansão estagiada, sequenciada, que para a criança é mais previsível. Em adulto, quando a gente pede expansão, eles fazem a expansão simultânea, dão todos os dentes posteriores juntos. Em criança, eles preconizam que vá primeiro o primeiro molar permanente, e em seguida os molares descidos e caninos descidos. Então, essa é uma diferença também, que o First só ele tem essa expansão sequenciada. E os attachments, né? Próprios para coroinhas de dente de leite, que são coroas clínicas curtas. E a gente precisa de muita retenção para trabalhar com alinhador. Você sabe, você também trabalha com dente de leite, com uma coroa muito curtinha, se a gente não tem uma boa retenção, o alinhador fica caindo. Então, eles têm attachments otimizados, próprios para dar retenção, eles são pequenininhos, e attachments otimizados para dar suporte para essa expansão estagiada que eu falei também. Que bacana! Sim. Então, a partir dos primeiros molares permanentes em boca, já posso utilizar. Primeiros molares permanentes e tem que ter 2/3, pelo menos, incisivos, de 2 incisivos nos 2 arcos. Ah, tá. Isso. Legal. Você não pode ter o apoio só atrás. Eu imagino realmente a retenção, né, nos molares, nos permanentes tecidos, deve ser bem ruim. Bacana. Outra coisa, tá? É que precisa ter 2 dentes descidos em 3 quadrantes, pelo menos. Né? Se você tiver só um molarzinho descido ali, prestes a esfoliar para vir o segundo pré, aí você já não consegue fazer o First. Você já pode ir pro... Tá bom? Já pode ir pro convencional. Você não consegue ir pro First. Tá. E a questão dessa expansão, então ela vai do molar, depois vai os molares. O molar permanente, depois os descidos. Eu tenho até um aqui, eu não sei se a câmera vira, se a gente consegue virar. Acho que vira aqui em cima, vai se virar aqui em cima. Vamos ver. Só para mostrar o exemplo dessa expansão, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, consegui. Aqui, vamos lá, vou soltar o play, só para vocês verem. Presta atenção nos primeiros molares permanentes, como eles expandem primeiro, e em seguida começa a expansão dos molares e caninos, tá bom? E, ao mesmo tempo, a gente consegue alinhamento dos 4 incisivos aqui desde o início do tratamento. Okay? Bacana. E você pode pedir a expansão? Dessa forma, já sei. Você pode pedir expansão simultânea, como é nos adultos, mas eles recomendam essa. Então, nas preferências clínicas, quem é Invisalign Doctor sabe que a gente tem aquelas preferências, você deixa essa clicada do estagiamento, que é mais previsível e é quando a expansão é mais eficaz, tá? Mas se quiser o outro fazer simultânea, dá também. E tem algum limite, Grazi, sobre essa expansão? Como que é preconizado? Eles falam que a gente consegue fazer, a expansão é dentoalveolar, primeira coisa que é muito importante. Ótimo. Não se compara com uma disjunção, que você faz uma expansão estética. Mas a expansão é dentoalveolar até 8 milímetros. Eu acho 8 milímetros muito, eu fico imaginando, eu nunca fiz com 8 milímetros. Eu deixo nas minhas preferências clínicas para fazer entre 4 e 6 milímetros. E aí eu individualizo. Se é um caso que eu não preciso tanta expansão, eu peço 2 milímetros. Se eu preciso um pouco, eu peço 6, mas você consegue individualizar isso. E legal que você falou que não substitui uma disjunção. O First ele veio para somar, ele não veio para substituir nada. Que bom, legal. Bom, quais os requisitos básicos que deve ter para conseguir tratar com First? Já falou, né? Que são os dentinhos permanentes, né? 2/3, pelo menos, incisivos nos 2 arcos. E ter pelo menos 2 dentes de leite em 3 quadrantes, para dar um suporte ali. Essa questão das guias é que aí já vem com um formato maior para erupcionar os permanentes. Por exemplo, tem um canino descido, mas já vem maior, assim?
Como que é? Isso, eu vou mostrar uma fotinho, que eu acho que fica mais claro. Vamos ver se eu consigo virar de novo. Deixa eu virar. Aqui, ó. Legal. Essa pacientinha, por exemplo, é importante falar aqui que precisa da panorâmica o tempo todo, tá bom? Ela tinha um lateral prestes a erupcionar, e eu vi na panorâmica que ele estava bem verticalizado, bem posicionado, então eu já comecei nessa fase mesmo. E aqui, ó, é o exemplo da guia de erupção para incisivos, que a gente só tem no FIRST, tá bom? Ele serve mais como um guia. Você, tem casos de tracionamento de canino, que eu já colo o botão aqui, já trago esse dente, mas enfim. Essas são as guias de incisivo, que elas ajudam esses dentinhos, servem como guia mesmo, tá? Mas é fundamental dar uma olhada na panorâmica, que se você vê que esse lateral tá girado, ele vai chegar e vai desadaptar o alinhador. Então, ou você espera para começar, ou se tiver scanner no consultório, quando desadaptar, escaneia de novo e pede adicionais. Que o FIRST você pode fazer adicionais durante 18 meses. Tá? Ai, que bom. Muita mudança. E, por exemplo, aquela fase do Kai-Kai, que eu costumo dizer, né? 9 anos que esfolia todos os molares. Como que faz? Tá no meio do tratamento, e aí? Essa fase é a pior para tratar com FIRST. Aqui eu vou falar da minha experiência. Eu adoro tratar naquele período intertransitório. Acabaram de erupcionar os incisivos e você sabe que os molares tecidos e caninos estão estáveis ali por pelo menos de 8 meses a 1 ano e meio. Essa é a melhor fase, porque você vai conseguir tratar com tranquilidade, sem receio de esfoliar nenhum molarzinho, de perder retenção. Porque a gente apoia attachments nesses dentes de leite, né? Quando cai um, você acaba perdendo retenção. Nessa fase cai. Então, é possível fazer, mas você vai ter que ficar pedindo adicionais para tratar. Muito bom esse ponto, né? Porque até na ortopedia a gente tem que ter atenção, porque quando ele está nessa fase, eu não posso escolher qualquer aparelho. São alguns específicos que eu opto para não perder durante essa fase tão difícil. Mas é exatamente isso. Legal. E o FIRST, ele leva em conta a questão de espaços fisiológicos, espaço livre de Nance? Vocês têm algum mecanismo dentro disso que fala? Eu gosto de deixar, porque você também pede para os técnicos, porque quando você expande vai sobrar espaço aí. Você pode determinar para eles aonde você gosta de deixar. Eu gosto de deixar em mesial e distal de caninos descidos, que é bem ali, é onde falta espaço normalmente. Quando a gente falta espaço para quem? Para os caninos permanentes. Então eu gosto de deixar esses espaços que sobram nessa fase. E se já tem um espaço antes de começar, a gente só vai aumentar esse espaço, porque a gente pede expansão, enfim. Tá bom? Muito legal, muito bom. E me fala uma coisa, o que é possível tratar com o Invisalign FIRST? Acho que essa é uma resposta muito boa, né? O que a gente consegue? Você consegue tratar várias coisas, por exemplo, mordida cruzada com dedo dentário, um lateralzinho cruzado, um canininho cruzado, você consegue descruzar. Mordida aberta é sensacional, tanto em adulto quanto em criança. A própria mecânica com alinhador propicia muito o fechamento, né, de mordida. E no caso do FIRST, você pode colar esporão, se a língua é baixa, você tem uma mordida por conta da língua baixa, ali você pode colar esporão e recortar no alinhador. E deixar essa criança com esporão colado. Ou então, a doutora Ledinha, ela tem uma técnica sensacional de pegar o alinhador superior, fazer um furinho pela palatina entre os centrais, colocar um fiozinho de nylon com miçanga, com uma miçanguinha bem pequenininha. E aí o paciente já reposiciona a língua ali. Então a gente consegue adaptar. Então ele é sensacional para mordida aberta. Mordida profunda também, se der tempo no final eu mostro um casinho que é bem legal. Classe 2, avanço mandibular, a gente consegue fazer várias coisas com FIRST. Mostra agora, acho que dá tempo. Mostra agora, tá fácil aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... tá, vou mostrar 2 então, rapidinho. Tá, vamos lá. Ó, tá dando pra ver? Dentista adora ver dente. Eu acho que fica muito mais bacana ver o que a gente consegue fazer. São dois casos simples. Aqui, por exemplo, é bem a fase do patinho feio, que a gente tem aqueles incisivos, e que normalmente a gente não precisaria tratar. Só que no caso desse paciente, quando eu olhei a panorâmica, ele tem uma inclinação desse canino que já me acende uma luzinha para impactação. Eu tenho receio de não fazer nada. Nossa, que interessante! Porque o lateral, esse diastema entre centrais é tão grande que jogou lateral para o corredor de erupção do canino. Então isso já me acende uma luzinha de opa, esse canino tem potencial de ficar impactado se a gente não fizer nada. Então eu tratei só o arco superior, aqui é o clean check, e foi um tratamento extremamente rápido, 11 alinhadores, tá bom? E uma coisa importante, nunca distalizar a raiz de lateral, mas depois eu falo um pouquinho mais disso. E aqui é o resultado final. Aqui é o espaço que sobra, esses 2,5 que você consegue enxergar aí, onde eu concentro os espaços que sobram.
E aqui é como eu finalizei, mas eu quero mostrar as periapicais. Eu não tenho a panorâmica, mas olha a inclinação do canino. Eu fiz a periapical porque nesse momento eu já peço a extração desses caninos descidos. Tá. Não pedi a extração antes, porque em Invisalign a gente precisa do máximo de retenção ali, né? Eu usei esses caninos para apoiar attachment. Vocês podem até ver o attachment aqui, nesse dente. E agora, só para comparar a inclinação. Olha a relação do longo eixo e aqui embaixo, como ficou depois, tá vendo? Nossa, então, a gente já melhorou muito. A gente tirou o lateral do corredor de erupção do canino, né? E prevenindo impactação e qualquer coisa do tipo, e corrigindo a queixa do paciente, que ele não me procurou por causa desse canino, mas sim por causa desses diastemas que ele tinha, tá bom? Então, aqui, ó, pode falar. Tem o clean check pra gente ver a evolução desse caso? Eu acho que eu não vou conseguir abrir agora, tá? Perdão. Tá. Não, imagina. E como que foi? O que você planejou nesse caso aí? Como que você planejou? Você só planejou fechar os diastemas ou alguma coisa a mais? O que você fez? Eu fiz um pouco de expansão, bem pouca, e pedi para não distalizar a raiz desses laterais, simplesmente jogar a coroa mesmo. Só movimento de coroa mais. Porque os técnicos, eles adoram... Deixa eu virar de novo pra minha cara, né? Eles adoram pegar os laterais e fazer assim com eles. Pra fechar a diastema. Então, você tem que pedir para eles não distalizarem raiz e simplesmente, né? A raiz sempre tem um pouquinho de movimento, mas não pode fazer isso, tá bom? É como se fosse uma mecânica 4x2 no fito, né? Que a gente não pode mudar a gente fala passivo, morre de medo de jogar, só que eu acho que a gente tem muito mais controle com o software, com o Clean Check, tá bom? E a mecânica 4x2, eu tenho substituído a mecânica 4x2 pelo First. Quando eu penso em fazer a mecânica 4x2, eu penso em First, porque você tem a opção de expandir, que com um aparelho fixo você não consegue, né? Então, é uma complicação. Aí, eu vou só mostrar um de mordida profunda. Desculpa se eu tô... Deixa eu só achar aqui. Muito bom! Aqui eu vou ficar devendo as fotinhas laterais, porque, né, eu não sou da área da pesquisa, não Aqui é só para mostrar. Esse pacientinho, ele já tinha feito o tratamento, uma fase 1 com um expansorzinho, mas a mãe é aquelas mães super preocupadas com alinhamento, então ela se preocupava com esses dentinhos e esses superiores do paciente incomodavam muito ela. Então, aqui é o Clean Check, deram 40 alinhadores. Aqui já foi um caso um pouquinho mais extenso, porque eu fiz uma super expansão. Se vocês compararem aqui, olha essa relação e olha aqui embaixo, como expandiu. Ô, Grazi, explica sobre a questão dos 40 alinhadores, porque quanto tempo, para eles entenderem, quanto tempo foi de tratamento? Tá bom. Eu preconizo, o First você pode trocar a cada 5 dias. Eu peço os pacientes trocarem a cada 7. Eu só acelero para 5 quando eu estou naquela fase do cai-cai, que eu vejo que vai começar a cair, eu dou uma acelerada, porque é possível, mas eu prefiro que eles troquem semanalmente. E eu peço 20 horas de uso por dia. Mas eu tenho pacientes que não vão para a escola com o aparelho, eles usam só em casa, eles não usam meio período, né? Que vai de 12 a 20 horas e os resultados são excelentes. Nossa. Então esse caso de 40 alinhadores, foram 40 semanas. 40 semanas você dá quase uma gestação, 10 meses, né? Legal. Legal. Então, tá. 10 meses de tratamento, e aí eu vou voltar aqui para o Clean Check, só para mostrar. Eu não sei colocar o Clean Check aqui, então eu estou mostrando foto do antes e depois. E aqui é o final. Minhas fotos não são as melhores. Deixa eu mostrar. Você consegue comparar como a gente conseguiu alinhar e expandir essa arcada inferior. A superior também. Mas o mais incrível para mim é esse desvio de linha média que ele tinha. E se você reparar aqui, a expansão que a gente consegue, tá vendo? Então... Aqui ele era um pacientinho que viraria uma classe 2-2, se a gente deixasse seguir o curso aí e não fizesse nada, né? E aqui a gente já corrige essa inclinação dos centrais, já acerta a linha média, já dá uma expandida. Então, ele já vai para uma adolescência um pouquinho melhor, né? E me conta uma coisa, para você alinhar esses incisivos, né? Porque tá numa fase aí de espaços fisiológicos. Como que foi? Só expansão? O que você usou? Nossa, expansão... E nos centrais, eu aceitei um pouquinho de intrusão. Isso é outra coisa. Os técnicos adoram intruir, inclusive dente de leite. Dente de líquido, eu não gosto de intruir. Então, no Clean Check, a gente tem uma tabela que mostra todos os movimentos, quanto tem de rotação em cada dente, quanto tem de intrusão, extrusão. E ali eu sempre avalio, porque às vezes eles mandam dentes de leite intruindo 1 milímetro, que eu acho demais. Imagina ter um dente para vir e você está intruindo. Então, eu limito, eu peço para não intruir.
Mas quando é permanente, no caso desse central, que ele instruiu por conta dos incisivos que estavam mais localizados, eu aceito um pouquinho de intrusão. Então, Que legal. a gente faz expansão e intrusão. Pode falar. E a inclinação dos incisivos, você também pediu algum movimento planejado para isso? Como que foi? Sim. Principalmente dos laterais, como ele tem os caninos ainda, né, muito altos, é um pacientinho que tinha 6 anos, agora ele está com 7. Os caninos estão muito altos nessa fase, então eu peço se vocês verem, depois eu viro de novo, o lateral nem está tão alinhado bonitinho, mas é porque eu limitei a movimentação para não inclinar tanto nesse sentido e jogar a raiz para distal por conta do canino. Então, tem que tomar cuidado. Até segundos molares, que na Cefaz o paciente não tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não inclinar a raiz de primeiro molar para cima do segundo molar, que não veio ainda, ou até distalizar, que isso é polêmico, tem gente que faz distalização para first. Eu não faço. Você pode fazer, eles falam que o risco é o mesmo do que usar uma PLA, uma ICD, mas aí você calcula se é extremamente necessário distalizar nesse momento e ver o que você prefere. Não, tá bacana. Eu tô falando muito, eu não sei se tô falando. Não, tá ótimo. O caso você mostrou. Mostra de novo pra gente o final. Deixa eu ver. E esse daí foram 10 meses de tratamento, esse caso. 10 meses. E agora eu deixo o último alinhador como uma contenção noturna. Porque eu não uso contenção de criança. A criança vai crescer, eu quero mais que o crescimento aconteça mesmo. Mas eu uso o último alinhador por uns 3 meses só para dormir. Tanto que ele tá com attachment ainda. Agora ele voltaria para eu remover esses attachments, mas aí a gente entrou em quarentena. E agora eu vou ver se paciente começou no mesmo. Mas é isso. Nossa, muito bacana. E a colaboração, Grazi, desses pacientes com o aparelho? Como que é? Aceitação, colaboração? Isso eu acho que foi o que mais me surpreendeu, porque eu tinha muito receio de tratar a criança com alinhador, porque alinhador não é um tratamento barato, eles têm um custo alto. E se a criança vir e falar, não vou usar, né? É bem complicado. Mas eu me surpreendi muito positivamente, porque eu não sei se é pelo fato de ser novidade, de ninguém na escola ter 1 ou 2 colegas que usam, eles adoram, eles pedem para levar na escola, para usar, para mostrar o aparelho. E como ele não interfere em fala, não tem restrição de dieta, a higiene é tão fácil que você só remove, consegue higienizar direitinho, eles se adaptam super bem, então eu não tenho muito problema com relação a isso. Eu acho até que eles usam melhor para adultos. Nossa, que interessante, que legal. Pessoal, a gente está falando de Invisalign First, que é um alinhador indicado para dentição mista. Ô, Grazi, vamos dar uma pausa aqui para responder as perguntinhas? Deixa eu ver aqui. A gente foi conversando, foi tão gostoso que nem vi, tá lá em cima. A primeira pergunta foi da Milena. E a força arredondada raiz? Acho que a força arredondada raiz, a raiz dos dois. Não entendi essa pergunta. Você viu aqui em cima? Deixa eu procurar. Rápido. A raiz dos dois. Eu acho que eles ficam com receio de arredondar a raiz. É isso? A força com o alinhador ela é muito mais leve, muito mais controlada do que com o aparelho fixo, por exemplo. Com o aparelho fixo, se você entra num fio muito pesado, a gente sempre tem a chance de dar uma arredondada nos ápices. Com o Invisalign, isso é bem menor. Não que não aconteça, mas eu, pelo menos, nunca vi nos meus casos. Eu acho que é muito mais comum acontecer com o aparelho fixo, que a gente não consegue controlar tão bem, com aqueles fios bem calibrosos, retangulares. Não sei se a pergunta foi essa, não achei aqui. A Paulinha perguntou qual que é a empresa, a Invisalign, que a gente está falando, né? Sistema Invisalign. Ela também perguntou como faz a questão da esfoliação durante o uso do alinhador. A gente até conversou um pouquinho mais cedo, mas se quiser repetir respondê-la. Eu sempre preconizo começar o Invisalign First naquele período que a gente tem chama período intertransitório da dentição mista, né? Que é quando os incisivos acabam de erupcionar e o pacientinho, você sabe que ele vai ficar com molares descidos e caninos descidos por um bom tempo estáveis ali, pelo menos 1 ano e meio, de 8 meses a 1 ano e meio. É nessa fase que eu faço o first, porque aí eu sei que eu não vou me preocupar com dente esfoliando, com perder retenção. Mas se por acaso a gente está em tratamento e começa a esfoliar, não tem problema. A gente mantém até o quanto der para manter o alinhador em boca, porque o permanente vem e usa o próprio casulinho ali do tecido como um guia. Aí, a partir do momento que o alinhador começa a desadaptar, aí a gente reescaneia e pede alinhadores adicionais. Quem tem scanner no consultório, isso é mais fácil. Então, quem não tem, o bom é pegar essa fase aí, desse período intertransitório para começar. Legal.
A Bárbara está perguntando se o alinhador é melhor que o aparelho fixo em alguns casos. E quais são os casos? É muito relativo falar melhor, eu acho que vai muito do domínio do ortodontista, né? Profissional. Eu gosto muito de distalização, não estou falando de first aqui, estou falando de alinhadores mesmo. Eu gosto muito de fazer distalização com alinhadores, porque no fixo você tem que associar uma mecânica extraovular, um mini implante extraovular. Eu acho muito mais complicado de fazer. E uma coisa que me surpreende muito nos adultos é como a distalização até em arco inferior é previsível e como acontece, apenas ancorando com elásticos. Uhum. Então, em alguns quesitos, eu prefiro fazer distalização com alinhadores, mas depende muito de cada caso. Eu gosto muito de trabalhar com alinhador no geral. O fixo, de repente, é melhor para aquele paciente que não é tão colaborador. Então, e a higiene eu acho melhor no caso dos alinhadores. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Legal. A gente falou um pouquinho sobre alguns casos, né, dentários, transversal. Vamos falar um pouquinho sobre alguma mecânica sagital. Tem alguma coisa que o Invisalign First tem, né, para classe 2 ou classe 3? Vamos explorar essa parte aí. Ele tem o avanço mandibular, que é ótimo para aqueles pacientinhos classe 2, por retrusão mandibular, né? Vou até mostrar aqui, ele tem um recurso que chama Precision Wings, que são como se fossem rampinhas ou asinhas, mostrando é mais fácil. Vou virar de novo aqui. Aqui, ó. Essas são as Precision Wings. Deixa eu ver se dá pra... Isso aqui é um vídeo, que vai rodar. Aqui é um guia de erupção para canino. E aqui as Precision Wings novamente. Elas, quando o pacientinho fecha a boca, ele é obrigado a jogar o queixinho para frente, senão ele não consegue fechar. Se ele fechar como ele fecha naturalmente, ele vai bater asinha com asinha e aqui na frente não fecha. Então, ele é obrigado a posicionar a mandíbula mais à frente, promovendo um avanço mandibular. Esse recurso, você tem que prestar atenção em várias coisas antes de pensar em fazer avanço com essas Precision Wings. A primeira é que você tem que estar nessa fase que os molares estão bem estáveis, os molares descidos. Porque aí, se a gente começa essa fase do cai-cai, o software não consegue pôr as wings, ou se você já tinha as wings, você perde a retenção, o alinhador não fica na boca, tá? Então, é fundamental que você tenha os molarzinhos descidos ali, ou os pré-molares muito estáveis. Se você tiver um pré-molar erupcionando, o software já não aceita, porque ele não consegue pôr guia de erupção e as wings ao mesmo tempo, e ele vai dar preferência a colocar a guia de erupção de pré-molar. Então, a primeira coisa, tem que estar bem estável essa região posterior. Segunda coisa, que é muito importante, eu não vejo ninguém falando, é o quão importante é fazer uma fase pré-avanço. Porque se você manda um casinho que precisa avançar, o técnico já te põe na fase pós-avanço, que é essa fase com as wings. Mas é fundamental ter uma fase para expandir a maxila, né? Que a gente sabe que em todo caso que tem retração mandibular, expande um pouquinho a maxila, naturalmente esse queixinho já vem um pouco mais. Então, aproveita até esse avanço. E outra coisa é o caso de classe 2-2, que os incisivos superiores estão inclinados. Você não consegue fazer um avanço se você tiver um incisivo superior nessa posição. Então, essa fase pré-avanço é fundamental para desinclinar esse dente, criar um overjet e permitir o avanço. Legal. E, ao mesmo tempo, ele já corrige rotações em molares, pré-molares, porque quando a gente está na fase do avanço, propriamente dito, essa região de molares não mexe, onde estão as wings, tá bom? Elas... Como se fosse um bionator, né? Exatamente. Então, na é como fase se fosse... pós-avanço, é isso mesmo. É a associação de um RAS, um IREX com um bionator depois. Aí você Exato. Nessa fase pós-avanço, a única coisa que a gente faz é alinhamento de incisivos e um pouco mais de expansão. Mas o ideal é ter essa fase pré-avanço para deixar tudo pronto para conseguir fazer o avanço bonitinho. Aí você primeiro, então, faz um tratamento e depois você pede um refinamento. Como que funciona essa parte do mecanismo? Tá? Normalmente, nos meus casos, eu sempre uso o first como uma segunda fase. Então, às vezes, eu até entro na fase pós-avanço direto, porque eu já fiz essa expansão antes. A gente já corrige a inclinação, às vezes, com molinhas digitais. Mas vamos supor que você pegou um casinho e vai fazer, e tem que fazer essa fase pré-avanço. Então, vem uma fase sem as wings, que é até bom para o paciente se acostumar com o alinhador. Aí você expande, corrige a inclinação de incisivos, corrige a rotação de prés, de molares. E aí vem a fase pós-avanço. Essa fase de avanço, aliás. Essa fase, você tem um jump, que eles falam, um salto de 2 milímetros, que corresponde ali a 8 alinhadores. São 8 alinhadores que o pacientinho vai ficar 2 milímetros com o queixinho avançado. Passou 8 alinhadores, vem mais um salto. Eles incrementam mais 2 milímetros. Então, é um avanço gradual, não é de uma vez. De uma vez.
Então, mais 8 alinhadores, que correspondem a uns 2 meses, quando você faz as trocas semanais, mais 2 meses com mais 2 milímetros à frente. E um terceiro salto, que aí já é um pouquinho maior do que 8, são 10 alinhadores geralmente, com mais 2 milímetros. Isso é se você não pedir nada para o técnico, ele vai te mandar assim, com esses 3 saltos. Isso. É como se fosse um profissional. Né? A gente pode tem um avanço. Tá. A gente tem um avanço de 7 milímetros no máximo na primeira fase do avanço, depois a gente aumenta para alcançar o DA. E aí, né, ele segue o mesmo raciocínio. Mas se você não pedir, já vem assim, ele já tem esse. Já vem assim. Forma. O tem que uma você pode fazer? Pode falar. Pode falar. Tem uma pergunta aqui do Fernando. O Fernando vai estar amanhã aqui com a gente. Qual a sua visão a respeito do tratamento do alinhamento inferior na dentição mista? Corrigir ou esperar? Então, depende muito. Você tem que ter a panorâmica ali do seu lado o tempo todo e ver como que estão os caninos ao redor. Eu já tive casos que eu pedi para travar a movimentação dos laterais, não corrigir apinhamento. Era um caso que o canino estava muito mal posicionado, não era no inferior, era no superior. Eu tinha toma, inclusive, então travei o movimento desse lateral, expliquei para os pais, a gente não vai alinhar, eu quero expandir, porque depois a gente vai tracionar esse dente. E no inferior, eu presto atenção nesses caninos ao redor. Se não tem nada que limita ali, eu já aproveito e dou uma alinhada vestibularizada, principalmente nos que são mais inclinados para dentro, e expandida. Eu acho que o principal é expandir. E se der para alinhar, se não for prejudicar nenhum permanente que ainda não erupcionou, eu já alinho. Legal, legal. E quando você avança com Precision Wings, o paciente fica com apoio posterior oclusal? Ele fica, porque ele vem para frente, mas ele tem apoio. O que você pode fazer é porque tem alguns pacientes, principalmente para dormir, que dormem de boca aberta. E aí, se você não fechar, você não tem esse avanço. Você pode pedir para vir com os recortes em caninos, colar um botãozinho nos 2 caninos e usar um elástico mais leve, não precisa nem ter força ali, é só para manter a criança com a boca fechada e esse avanço acontecer, tá bom? Porque aí, se não ficar muito confortável esse apoio posterior, pelo menos aqui na frente ele tem esse elastiquinho para manter tudo no lugar. A memória. Isso. E a colaboração, Grazi, com o Precision Wings, como que é? Isso eu também achei que seria ruim, porque no primeiro eles levam um susto, né? Porque os técnicos, eles colocam em topo, ou 1 milímetro além, ou 2 além. Eu sempre peço topo, eu preferia DA, né? Mas não tem essa opção, então a gente deixa em topo. E na hora que coloca, a criança leva um sustinho. Mas eles se acostumam. O importante é treinar bem como eles têm que fechar, jogando o queixinho para frente. E aí o mais legal é ver nas consultas de retorno que eles removem os alinhadores e eles mesmos já é igual ao campeonato, que eles já fecham um pouquinho mais à frente. Então você vê que eles têm uma memorinha mesmo de... É postural, né? Acaba sendo algo ortopédico, assim, postural. Exatamente. E pós-avanço, eles mandam 4 alinhadores, que chama fase transitória, que não tem movimentação nenhuma dentária, só as Precision Wings, para manter, para estabilizar, que eles falam, que é para estabilizar esse avanço que a gente conseguiu. Eu peço sempre para o técnico mandar 8, porque aí você faz aí 2 meses de contenção para dar uma estabilizada, e aí nesse período você pode tirar attachments, escanear e já programar se você vai para adicionais para fazer um pouco mais de avanço, ou se você já vai para uma contenção de repente ortopédica só para dormir, para manter esse avanço, ou se mantém esses últimos alinhadores, tá bom? E já tem algum estudo sobre esse Precision Wings para ver efeitos? Tá, tem muito estudo. Eu soube agora que eles estão fazendo um para comparar a expansão com a expansão que o disjuntor promove, que a gente sabe que não precisa nem do estudo, né? Mas agora, com relação às Precision Wings, eu não sei, deve ter. Na USP mesmo, eu sei que eles têm muitas pesquisas com Invisalign, eu só não sei se tem com First, né? Mas... eu tenho um artigo que eu vi ontem. Eu vi um ontem sobre First, que é uma dentista que começou lá em 2017, a convite da Line, e ela tratou 100 crianças com First, e ela fez um artigo e publicou no Journal Clinical of Orthodontics. Não sei se eu falei certo, mas depois eu te mando o artigo, se você quiser colocar. Ela fala muito de colaboração, do que ela achou de expansão, do avanço. Então é bem legal ver alguém que tratou já 100 casos, né? Tem uma bagagem boa, né? A Milena está perguntando, se esse tipo de avanço só funciona na dentição mista. Não. Você pode pedir em pacientes pré-adolescentes, pacientes que já têm pré-molar e caninos, mas aí você tem sempre que lembrar do pico de crescimento, né? Que tem uma fase. Não adianta você pedir esse avanço em adulto. Não vai... A gente tem a fase certa para tratar, né? Avanço eu sempre gosto de fazer
antes do pico de crescimento ou muito próximo dele, para você ter esse potencial aí, para só direcionar mesmo o crescimento da mandíbula. Mas em adultos não adianta fazer, é a mesma coisa que você tentar usar um bionato no paciente adulto, mas em adolescentes, pré-adolescentes dá para fazer. Então é possível fazer sim, não só na dentição mista. E acho que é a mesma pergunta, né? Ela fez duas perguntas. Legal, na dentição mista e no período pré-surto, né? Aproveitar o crescimento do paciente. Legal. Exatamente. Me fala uma coisa, em relação à classe 3, a gente sabe que classe 3 é uma coisa muito fixa na cabeça do ortodontista, que é esquelético o tratamento, né? É até uma pergunta meio difícil de fazer, mas tem algum mecanismo que eles indicam? Alguma classe 3 postural, enfim? A classe 3 em adultos, a gente consegue usar elástico de classe 3 como no fixo, consegue fazer distalização inferior. Agora, em criança, eu já vi um ortodontista que faz um pouquinho de distalização. Que é aquilo que eu te falei, eu tenho medo de impactar os segundos molares. E classe 3, para mim, é a primeira coisa que a gente tem que tratar ali, fazer uma disjunção. Se for por atresia maxilar, usar uma máscara. Isso. Eu já tive até um paciente que ele já tinha ficado 8 meses com o disjuntor, estava usando máscara, e aí não aguentava mais o disjuntor, o problema não era nem a máscara. E aí eu cogitei passar por um first e fazer uns recortes nos caninos e usar a máscara acoplada nos alinhadores. Uhum. O pai, no final, acabou não topando o first, mas eu acredito que você consiga ser criativo e alinhar. Então, tentar usar uma máscara junto com o alinhador. Não sei se alguém no mundo já usou, mas de repente... Mas a classe 3, eu acho mais fácil de tratar em adultos, né? Se chegar para mim uma classe 3 de adulto com alinhador, a gente faz. Mas em criança eu prefiro fazer disjunção, tentar uma máscara, usar algum aparelho ortopédico, primeiro um progênico, qualquer um. E aí usar o first como uma segunda fase, se depois que a gente já conseguir deixar ali sem medida aplicada, melhor, aí faz o first como uma segunda fase. Mas... Foi o que você falou no começo, né? Ele veio para somar e não para substituir. Porque existe uma linha, né? Fala assim, poxa, first em criança, né? Então você está falando claramente aqui muito bem que é algo que não vai substituir, né? Não, ele é uma ferramenta a mais para a gente tratar. E essa é a minha experiência, né? Eu acredito que tem ortodontistas que devam tratar classe 3 e fazer distalizações com o first, porque aí vai do que eu acredito, né? E do que eu prefiro. Eu não gosto de riscos, não gosto de correr risco de impactar segundo molar. Uhum. Prefiro fazer com aquilo que a gente já domina, né? Legal. E a colaboração deles é boa, também você falou isso, né? Que eles colaboram bem. Muito bom. Em relação à parte de prescrição, Grazi, tem alguma outra especificidade que você quer compartilhar com a gente para First? De mudança ali nas suas preferências clínicas? Que você pode... Sim. O que eu sempre deixo nas preferências clínicas são a expansão estagiada, né? Ao invés da simultânea, que você pode pedir. Que mais? Os attachments, você tem a opção de pedir attachments otimizados os maiores possíveis. Porque, como eu falei, eles têm attachments otimizados bem pequenininhos. Só que se você tem um pacientinho que a coroa não é tão pequena, você não precisa desse attachment tão pequeno. Quanto maior, melhor a retenção. Então, nas minhas preferências clínicas, eu deixo attachments otimizados os maiores possíveis. Aí o técnico vai ver o tamanho da coroinha e vai colocar um que ele vê que dá para colocar ali. O quanto maior, melhor para a gente. Uhum. Outra coisa são as instruções especiais que a gente escreve para os técnicos. E aí que eu sempre peço, não distalizar a raiz de primeiro molar permanente, não distalizar a raiz de lateral. E aí você individualiza, expansão de até tantos milímetros. Se você tem um lateral que você não quer movimentar de jeito nenhum, porque está em contato muito próximo do canino, você coloca, não movimentar dente tal. Então, as instruções especiais que eu acho que é o que é legal, que você individualiza a sua prescrição, né? E coloca ali tudo que você quer. E o diagnóstico, né, não muda. Você tem que fazer o seu diagnóstico ali criterioso. O diagnóstico não muda. Não é porque tem scanner no consultório que você vai fazer foto, escaneamento e não vai ter exame complementar, radiografia, que é fundamental. O first você tem que estar panorâmica. Aliás, para adulto também, né? A panorâmica, você vai fazer uma colagem panorâmica ali do lado. Uhum. Mas para first é fundamental a gente não esquecer que tem aqueles permanentes ainda para vir. Porque senão você vai movimentar dente e não vai ficar legal. Qual que é a experiência do paciente criança com o escaneamento também? Você tem... Eles aceitam bem? Como que é?
É sensacional. As crianças, isso eu acho que é o que encanta eles. Porque quando você vai fazer com moldagem, criança é difícil de moldar, né? E o escaneamento, eles ficam bobos. Eles falam, não acredito que não precisa. E eles vão olhando e vendo o dentinho surgir na tela, eles ficam encantados. Essa é a palavra. E é sensacional mesmo, substituir a moldagem pelo escaneamento. Então, E como que é a questão dos pais, a aceitação dos pais em relação ao sistema? Também deve ser muito positivo isso, né, para eles. Né? Eles falam, nossa, se tivesse isso na minha época, nossa, meu filho nunca vai saber o que é moldar. A aceitação é bem positiva. Você falou que o Precision Wings ele é indicado para classe 2 por retrusão. E tem alguma ferramenta, alguma coisa que seja para classe 2 quando o paciente tem uma protrusão de maxila? Tem alguma coisa? Aí a protrusão, o ideal seria você retrair, né? Fazer o que eles chamam a distalização. Uhum. No FIRST, eu não gosto de fazer essa distalização. Pacientes que já têm o segundo molar erupcionado, eu peço extração dos cílios e faço essa distalização, corrija essa inclinação, uso elástico de classe 2. No FIRST, o que eu prefiro fazer é corrigir rotação de molar. Às vezes você tem uma classe 2 ali, por conta que nem é uma classe 2, é um molarzinho que está rotacionado. Quando você corrige esse giro e expande também, você já tem uma melhora nessa classe 2. Você pode associar um elástico de classe 2 também, bem leve, porque é uma dentição mista, né? Normalmente a gente usa elásticos em autoligados, em aparelhos fixos, mas você pode associar um elastiquinho também. Então é isso que eu faço. E pode distalizar, é que eu tenho esse receio, mas se você precisar distalizar 1 milímetro para deixar essa relação de molar mais em classe 1. Legal. Tá, é como se fosse uma mecânica 4x2, né? Que às vezes a gente consegue uma distalização também ali. Leve, exatamente. Né? Acho que a grande substituição é a mecânica 4x2. Acho que não tem erro, né? Os cuidados positivos, né? Exatamente. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Tá uma delícia, Grazi, você conversando com a gente aqui. Nossa, eu tava com tanto medo, porque eu não sou professora. Será que eu vou ser clara? Muito bom. Compartilhar sua experiência aí com o FIRST, né? Com o Invisalign FIRST. E deixa eu ver o que mais que a gente pode conversar aqui. Você quer mostrar mais alguma coisa aí dos seus casos? Tem alguma outra coisa que você queria contar? Eu achei que não fosse dar tempo, eu nem separei os casinhos aqui. Separei esses. Eu tenho muito caso em andamento, caso de avanço mandibular, que eu não vejo a hora de finalizar para poder mostrar também o resultado. Mas os que eu separei foram esses, tá? Acho que Me fala uma coisa, quando eu quero colocar elástico ou planejo elástico, também vou pedir aquele recorte, né? Precision Cuts. Eu tenho que pedir no alinhador. Você tem que planejar isso também. Mas se durante o tratamento você decidir colocar, existem alicates que são super caros. Inclusive, acho que a Glad, a USP tem esses alicates. Mas você mesmo pode recortar na clínica com broca, fazer os recortes. Lembrando sempre de usar refrigeração, porque o alinhador, se você superaquece ali, pode distorcer. E os ganchos você faz com tesoura. Você consegue. Mas tem alicates próprios para fazer esses cortes. O cut para botão e o cut para gancho. Tá bom? Então, não precisa pedir, você pode fazer. Ah, tá, você também pode fazer. E tem aqueles alicates que são para alinhadores, você também pode adaptar isso no Invisalign, o que você acha? Esses alicates para detalhamento, esses são ótimos de ter. Eles já não são tão caros, a Ortomundi tem alguns. A Zat tem um também, o alicate André. Eu não vou lembrar a numeração dele, mas ele chama alicate André. E ele é ótimo também, porque às vezes você chega no final do tratamento e o lateral, principalmente, que é um dente muito ingrato, porque ele é um dente muito... pouca estrutura para o plástico abraçar e conseguir fazer toda a movimentação. Então, se falta alguma coisinha, você pode fazer com os alicates de detalhamento, usando umas bolhas ali para corrigir. Lembrando sempre de aliviar os contatos. Isso eu tô falando em paciente adulto, aliviar para não travar a movimentação, tá bom? Outra coisa no FIRST, às vezes vem muito IPR, eu não gosto muito de fazer IPR em criança. Então, o IPR, você tem que calcular mesmo, tem uma discrepância de Bolton ali para você fazer, se compensa. O que é IPR para eles? IPR são os slices, os desgastes interproximais. Exato. É que o Invisalign a gente tem umas linguagens dentro do sistema que, né, às vezes passa para eles desgaste interproximal. Legal você falar isso, então você não gosta de fazer os desgastes. Se você vê que tem um apinhamento, que eu penso, se eu tivesse um fixo aqui, eu faria, eu faço. Mas se eu sei que o Invisalign expande, eu espero essa expansão para ver o que vai sobrar de espaço ali, tá bom? Então, eu tento não fazer. Tem casos que não dá, você precisa fazer.
Muito legal que a troca é muito mais rápida, né, Grazi? 5, 7 dias. Também isso traz um dinamismo muito bom. Você costuma já dar uma sequência para os pacientes trocarem em casa ou você vê eles a cada troca? Eu gosto de ver o paciente todo mês, independente do tipo de aparelho que ele está usando, porque eu acho que a gente consegue controlar mais. Se você vê que já está começando a desadaptar ou que você precisa usar um alicate de detalhamento, você já usa. Então, eu gosto de ver o paciente todo mês e eu entrego as placas referentes a um mês. Então, se eu troco semanalmente, eu entrego 4 placas, 5. E vou vendo o paciente todo mês, porque eu acho que a gente tem um controle maior da mecânica. Não, muito bom. A Alessandra aqui. Oi, Alessandra. Ela está perguntando qual a diferença das expansões que ela falou, sequenciada e como funciona. A estagiária. A gente tem 2 tipos no FIRST de expansão. A simultânea, que é a que a gente tem nos adultos e adolescentes, que é expandir de uma vez todos os posteriores. Então, vai primeiro molar, vai todo mundo junto, press. E nas crianças, como eles têm dentes descidos, que as coroinhas são curtas, com receio desse alinhador desadaptar, se você faz tudo de uma vez, eles resolveram estagiar, sequenciar essa movimentação para ficar o mais previsível e mais eficaz possível. Então, começa primeiro com o primeiro molar permanente. Quando ele chega na posição, os molares descidos e caninos descidos também vão. Então, isso é um protocolo da Align que eles veem que a expansão fica mais previsível e você tem menos risco do alinhador desadaptar durante a mecânica ali. Mas é isso. Então, você tem a simultânea e a estagiada. Sequencial. E outra coisa, se a pessoa já é doctor, né, Invisalign doctor, ela tem algum curso específico para ela aprimorar nessa parte de interceptativa? Como que é? Como que é feita essa parte de educação continuada da Align? Eu acho que é isso que é o diferencial da Invisalign comparado com as outras empresas. Seja de aparelho fixo ou de alinhadores mesmo, eles dão muito suporte. Primeiro que você tem um suporte clínico que você agenda um horário e tira suas dúvidas. Pode ser de um plano de tratamento, um planejamento que você está com dúvida, ou um questionamento clínico, eles te atendem. E eles dão curso sempre. A gente tem um TM, que é um Territory Manager, nem sei explicar o que os TMs são. Eles são o nosso ponto de contato. Um coach. Eles sempre, exatamente, eles te incentivam ali a fazer mais e eles sempre mandam cursos gratuitos na própria sede da Align. Então, é só você ficar ligado nesses cursos, se programar para assistir ou online ou presencialmente. Então, eu acho que isso é um diferencial. Que se todas as empresas pensassem assim, né, em encher o cliente ali de bagagem. Exato. E são cursos sempre de bom nível, né, Grazi? Os cursos sempre são muito bons. Então, inclusive, tem um doutor, o Wagner Alviano, que está fazendo agora 3 dias de curso sensacionais com palestrantes do mundo inteiro. Eles têm 15 minutos para falar e uma palestra melhor que a outra e gratuito por conta desse período que a gente está passando. Muito, muito legal. Fica a dica também para assistir. Legal. Muito bom. Olha só, passou aqui, a gente não viu. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Grazi, eu amei conversar com você. Que riqueza que você demonstrou, assim, muito bom. Obrigada. Eu fiquei muito receosa porque eu assisti as lives anteriores e Patrick e Elo, eles têm mestrado, doutorado, são professores. Gente, eu sou clínica. Não sei se eu vou ter essa didática de o que eu falo. O professor clínico, ele tem uma linguagem tão gostosa da gente entender, aprender, né? Então, um ortodontista mesmo, é muito gostoso. Então, é muito legal ver você falando tão bem, assim, né? Né, Rê? A Renata também, ó, o pessoal gostou muito. E dá vontade demais, a gente quer saber mais, Grazi. Você vai lá pro meu curso, para nosso curso, você ir lá dar uma aula pra gente. Tenho certeza que as minhas alunas vão querer. Que bom. Muito bom. Muito bom, gente. Vou deixar essa live disponível, né? Depois eu te compartilho também, Grazi. Você quer falar alguma coisa no final agora? A gente tem um tempinho. Só agradecer a oportunidade. Eu aprendi muito com a Thalita na época da especialização. Antes de você ser professora, eu já aprendia muito, porque você já dominava bem e me tirava várias dúvidas na época. E agora eu te vejo como professora, fiz o curso dela de mini implantes. Verdade. Você fez minha turma. Então, você tem uma didática excelente e eu fico muito feliz que você tenha pensado em mim aqui para compartilhar as experiências. Fiquei muito feliz. E muito que bom que deu tudo certo. Muito gostoso, muito bom, Grazi. Depois a gente compartilha aquele artigo que você falou. Aí pode deixar que eu eles, tá?
E se alguém tiver mais alguma dúvida, me manda depois no post ou em direct que eu mando para ela, tá bom? E também aqui tem o Instagram dela, sigam, vocês vão ver lá vários casinhos. É um Instagram muito gostoso, porque é um Instagram clínico, né? Do seu dia a dia. É muito legal acompanhar, né? Que bom. Grazi, obrigada pela participação. Foi muito gostoso, muito enriquecedor mesmo, tá? Eu vou... Eu nem quero que eu desligar, porque tá tão gostoso conversar com você. Depois eu te ligo, tá? Tá bom. A gente vai ter um papo. Tá bom. Mas eu vou falar aqui com eles de amanhã. Aproveitar esse tempinho, tá bom? Tá bom. Beijão, obrigada mesmo. Beijo. Pessoal, amanhã, só para falar para vocês antes de terminar, vocês gostaram? Muito bom, né? Muito gostoso conversar com ela. Que a gente vai ter amanhã 2 lives, tá? Amanhã a gente tem 2. Uma às 4 horas, que foi bem gostoso que a gente falou hoje sobre Invisalign, né? Um tipo de alinhador. E amanhã, com a doutora Isabela, a gente vai falar sobre Smart Aligner, que é um outro sistema de alinhadores também, e ela é uma referência nesse produto. Então a gente vai conversar bastante amanhã também. E um pouquinho mais para tarde, o professor Fernando, que dá curso comigo, ele vai falar com a gente sobre vias aéreas, que é um assunto muito interessante. Vocês vão aprender muito, com certeza. Então, amanhã nós temos 2 encontros. Um às 16 e um às 19, tá? E aonde? Aqui mesmo, no nosso Instagram, @ThalitaGalassi. Marquem seus amigos e não percam. Amanhã também tá muito legal. Tem 2 assuntos imperdíveis, tá bom? Um beijão para vocês. Boa quarentena aí, né? Que dia que é hoje? Sábado. E que essa fase complicada passe logo aí pra gente. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da ortodontia nesse tempo, distrair nossa cabeça, nossa mente, aprender, né? Com esses colegas tão especiais para mim. O bacana é que todos são amigos de longa data e eles estão aqui para compartilhar realmente o que eles vivem. Tá bom, pessoal? Um beijão, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, eu vi agora as mensagens. Amanhã tem